Fala galera, mais um episódio do A Embaixadora. E hoje a nossa convidada, ela vai falar um pouco de tudo, gente. O esporte, a moda, ser mulher nesse ambiente, muitos esportes praticados e falados, que eu falei aqui, ó, a pessoa não é só falando do esporte, ela pratica, porque a gente tem que viver. E é uma pessoa que eu admiro muito, porque eu sei que estar no meio de um ambiente masculino, sem perder a sua personalidade, e às vezes a gente é um pouco julgado, né? É bonita, então não sabe falar. Se sabe falar é porque tá aqui porque alguém colocou. Não, ela mostra que pode ter tudo isso em uma mesma pessoa. Ser bonita, legal, inteligente, elegante, sabe muito do que tá falando. Então, eu admiro muito por isso. Tá bom, Milene, mas estamos falando com quem? Estamos aqui com ela, maravilhosa, Bibi! Bibi Samaré! Com essa apresentação... Bibi, eu falo assim, ó, Bibiana Bolson, mas a gente já trata aqui com uma coisa de carinho, de apelido, já tem. Se sentir em casa. Seja muito bem-vinda ao nosso... É um prazer estar aqui e... Tudo que tu falou, eu te enxergo da mesma forma. Obrigada. Autêntica, muito importante. Se o futebol feminino do Brasil hoje é o que é, está sendo, está em processo nessa jornada, você é parte disso. Obrigada, amém. Primeiro como figura, por tudo que fez como atleta, o pós, porque assim, você foi enorme como atleta, mas o pós, a tua dedicação... Quando eu tava na ESPN ainda, eu lembro de a gente conversar e assim, no amor. Coisas que foram feitas no amor, que ainda são feitas no amor, porque você realmente é apaixonada por essa modalidade, pelo esporte. Então, é um privilégio estar aqui, a gente poder conversar, resenhar, fofocar. Fofocar, obrigada de coração. Ô, Bi, conta aí da sua vida, gente. Como é que você entrou nessa parada do esporte? Como é que isso... Porque eu sei que quando a gente, né, tem uma vivência de pequeno, a gente não sabe muito o que é da vida, mas a gente vive, né? Eu amo esporte, eu não sabia que eu ia ser jogadora de futebol, até porque nem tinha esse sonho palpável. Mas eu sabia que eu queria jogar futebol. Se isso ia tornar minha profissão, eu não sabia. Mas eu queria fazer aquilo que me deixava feliz. Você teve algum momento na tua vida que você pensou, caraca, eu quero ser, né, jornalista, eu quero falar de esporte, eu gosto muito, eu vivo muito isso? 100%. Eu tenho uma agenda de 1998, estou entregando já aqui a idade, mas 1998. 98, Brasil, eu tinha Copa 9 anos, 98. Tá nova, gente! E aí, aquela agenda, ela é toda com recortes das notícias sobre a seleção brasileira. Caramba! E comentários. Então, com 9 Deus, comentários. Comentários. O placar dos jogos, não deu pro Brasil, infelizmente fica pra próxima. Assim, os comentários... Aí ali a questão do Ronaldo, né, da lesão, tudo assim, tudo que aconteceu, eu tinha aquilo ali. Eu acredito que a gente sempre tem uma história de família, um apego emocional. E o meu, ele passa muito dessa coisa, minha mãe, esporte, sempre incentivando. A gente se reunia para assistir futebol, vôlei, Fórmula 1. E eu tinha uma agenda que eu encontrei recentemente, de 1998. E lá... é basicamente assim um media kit, porque tem todas as matérias recortadas, falando da seleção, com comentários. Eu tinha 9 anos. Diário. Tipo um diário. É uma agenda, né, daquele ano. Caraca. Uma agenda da Angélica, aliás. Olha, vou de táxi. Que eu era muito fã. E aí lá tá, aliás, você parece assim, né, os cabelão. Eu já vi isso. E aí lá, 3-0, não sei o que, os resultados daquela Copa do Mundo. Mas 98? E a minha decepção, né? E aí, um comentário lá, champanhe ficou para os franceses, sabe? Olha o comentário 9 anos! 9 anos, a jornalista esportiva. Isso, mas muito. Eu já ia falar, ó, Vi, você já pode ser jornalista, porque se você escreveu com tanta clareza e assim, e com detalhes, eu acho que é o mais que pega. Mas sempre vem de um lugar... da referência que você tem em casa, né? Então, meu pai me levava nos jogos, eu sou colorada, eu cresci dentro do ambiente do Beira-Rio, eu era do interior, mas sempre que a gente podia, estávamos nos jogos, desse lugar da minha mãe, muito fanática, assim, apaixonada também pelo esporte, né? Nós somos uma família que jogo do Brasil é evento na minha casa, é churrasco, é reunir os amigos, torcedores que a gente vai sempre acreditar, independentemente do momento que a seleção feminina, a seleção masculina,
que estiver, a gente vai estar sempre muito conectado. Então vem desse lugar, mas não era a minha primeira escolha. Eu não tinha o sonho de trabalhar com o esporte. O esporte aconteceu, eu trabalhava na Geral, na RBS TV, que é a afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Comecei minha carreira no interior do Rio Grande do Sul, e aí uma menina, ela saiu de licença, precisava de alguém para cobrir ali no Campeonato Gaúcho por poucos dias, nas palavras do meu chefe da época: não, esse time não vai longe, esse time aí só a primeira fase do Gauchão, que é o São Luís, e depois você tá liberada para voltar para suas atividades. Só que esse time chegou na final do Campeonato Gaúcho. Na época, o Dunga era técnico do Inter, então a primeira vez como treinador, e ele é de Juí, tinha essa história ainda, assim, era a figura mais importante da cidade, que é o Dunga, poderia tirar a maior oportunidade de título do São Luís. Caraca. Foi uma goleada na final, o Inter acabou sendo campeão, mas essa oportunidade fez com que eu fosse para o esporte, e a partir daí começa a minha história no esporte. E como você se sentia? Se sentia super à vontade na... Eu acho que um dos melhores conselhos que eu recebi, até a gente estava conversando aqui nos bastidores, esporte é sobre a história das pessoas, né? Eu acho que tem esse elemento de você saber contar uma história. Então, obviamente que com o tempo você tem que aprender a parte técnica, porque você é cobrado por isso. E eu fiz tudo que eu podia, fiz curso de treinador, fui aprender como é que era análise técnica, assistia 1 milhão de jogos, desenhava o jogo, qual é o esquema tático, como é que tá, quem joga em qual posição, então, para entender a parte técnica, mas contar história. E esse foi um dos melhores conselhos que eu recebi, assim. Você tem que contar história. O esporte é sobre histórias. Sim. E eu acho que ter essa sensibilidade, assim, fez com que eu tivesse sucesso e me desenvolvesse dentro do esporte também. É o que eu tava falando, porque normalmente a gente vive, né? Isso está mudando, eu sempre falo aqui que não é uma crítica, gente, são fatos, e que a gente está melhorando nisso, porque estamos evoluindo, graças a Deus, né? A cultura está sendo mudada, mas mulher nunca teve um espaço no esporte, porque o papel da mulher na sociedade era diferente do que é hoje. Isso está mudando ao longo dos anos. Mulher não foi feita para o esporte, o homem que foi o esporte é força, é bruto, é físico e tal. Vindo desse papel, uma mulher bonita não podia estar no esporte e falando dele. E tava, às vezes, como figura representativa ali só, para enfeitar. Enfeitar, botar uma beleza. Então era como assim, caramba, não sabe nem o que tá falando. Porque isso também acho que não é nem no esporte. Era que a mulher não é inteligente. Mulher bonita menos é inteligente ainda. É um choque de cultura que hoje a gente precisa, né, já saiu bastante desse estereótipo, mas quem viveu esses momentos lá atrás sofria desse tipo de preconceito, não era só por ser mulher. Sim. E você sentiu-se que você, às vezes, estava ali, as pessoas sem acreditar no seu potencial? Com certeza, eu acho que assim, a minha geração, ela é uma geração de transição, porque é a partir da minha geração que a gente tem as comentaristas numa TV aberta, que a gente tem mulheres narradoras, então eu peguei todo esse momento de transição e a gente teve que brigar muito, e imagina, você que ainda é uma geração anterior à minha, depois vem a minha, então ainda mais, e a gente sempre estava tendo que provar. Eu acho que a mulher, ela ainda está nesse papel em muitos momentos de ter que provar por que ela é melhor ou por que ela é merecedora daquela posição. E eu passei por situações de, mas você vai apresentar de calça? Não, o seu figurino tem que ser um vestido, porque senão a audiência vai cair. Coisas desse tipo, assim, eu ouvi coisas desse tipo. E eu acho que ter sido parte desse movimento do deixa ela trabalhar lá atrás, que a gente foi muito ativa legal nesse sentido, assim, né, do que acontecia dentro da redação, né, porque o assédio e essas questões mais sensíveis com relação à mulher estar ali participando do esporte, não era só de quem nos acompanhava, não era só do telespectador ou das conversas fora, mas acontecia dentro da redação também, na distribuição da pauta. Não, mas eu prefiro um homem fazendo essa pauta porque é melhor. Então, assim, das oportunidades, da licença maternidade, do retorno da mulher ao esporte depois de uma licença maternidade. Então, várias questões assim. Então, eu acho que sempre estive nesse lugar de ter que provar. Sou uma pessoa bonita, que
tô aqui também por conta disso e obviamente que as escolhas eram feitas também por um visual, mas tem um conteúdo. Então acho que desse lugar, mas sempre... E eu sempre fui uma pessoa assim, eu nunca ficava quieta. A geminiana, A gente eu não ficava quieta, eu ia pro confronto, eu questionava o porquê. E também, às vezes, mas esse lugar de vitimismo, né? não. Que esse mimimi. Preguiça, né? A gente tem preguiça. Porque a mulher... Então, eu sempre, assim, eu falei, às vezes eu preciso... O mimimi aqui é necessário para que outras portas sejam abertas para outras mulheres. E eu fico, assim, muito orgulhosa de ver... Hoje, muita mulher, chega na coletiva de imprensa, muita mulher cobrindo, não só o futebol feminino, mas assim, todas as modalidades, de formas diversas. Então, acho que é um orgulho fazer parte disso e continuar, porque não é algo que você luta e para. A luta, ela é frequente, né? Sempre vai ter alguém. E a gente fala assim, essa coisa do vitimismo, é você reconhecer uma coisa que foi ruim, né, uma coisa injusta, mas não ficar nesse papel, poxa, fizeram, tal, não me deram. É assim, tá bom, fizeram, deram, tal, mas o que eu posso fazer? Como vamos mudar essa situação? Isso, o que está nas minhas mãos? Vou falar, vou tentar mudar a cabeça da pessoa, porque quando a gente fala do esporte, do futebol feminino, eu falo assim, eu não tive esses preconceitos de, às vezes a pessoa fala, não pode jogar porque é menina. Eu pegava minha bola e ia jogar sozinha, tanto que as embaixadinhas, eu comecei a fazer as embaixadinhas por causa disso. De uma forma de brincar sozinha, porque não me deixavam jogar com os meninos. Então não era assim, ai meu Deus, não vou jogar, e agora? Ó céus, ó vida. Eu falei, tá bom, não posso jogar com vocês, vou jogar sozinha. Como é que eu faço? Jogo. Então acho que a gente tem essa coisa, né, a gente fala dos geminianos, mas acho que é uma força muito feminina de não se colocar num papel de vitimismo que te paralisa. Exato. Buscar quais são as minhas oportunidades, como é que eu posso buscar essas oportunidades, como que eu posso melhorar, como é que eu posso evoluir, como é que eu posso ter maior domínio técnico. E eu acho que a gente está vivendo um momento no esporte hoje que a gente já ocupa esses lugares. Então a gente tem mulheres em funções diversas. Mas ainda falta, e a gente está em processo, mulheres em função de líderes, de liderança. Total. Então, já estamos nisso, a Cris, a Aline, tantos nomes que estão nesse papel de executivas do futebol, de líderes, mas eu acho que é aumentar isso, é termos ainda mais essa representatividade de mulheres enquanto líderes. Não só por serem mulheres, mas por estarem preparadas, capacitadas para isso. Então a gente está às vésperas de uma Copa do Mundo, maior número de mulheres na liderança, mas capacitadas para essa função. Sim. Sempre. Mas eu acho que a capacitação foi uma das coisas que a Cris sempre me ensinou muito sobre, independente de ser homem, mulher, qualquer outro gênero, é se capacitar. Aí eu preciso de um auxiliar técnico de não sei o quê. Capacitação. Eu não vou contratar um gênero, eu vou contratar uma capacitação. E antigamente a mulher não tinha esse espaço de se capacitar. Até a Cris, né, a jogadora, a Cris Roseira, maravilhosa, deixou, né, de jogar futebol agora. Só que ela já vem se preparando para isso há um tempo. A Cris tem feito curso de treinadora de CBF. Sim. Ou seja, ela está se capacitando, além do que ela já é, né? Porque eu tava... experiência de campo ali, eu tava escutando você falar assim, vê jogos e tal. E eu falo assim, caramba, gente, né? Naturalmente, quando você joga futebol, eu já sei do esquema tático. Se me perguntar para estudar, eu falei, pô, não que estudei esquema tático. Eu fiz um curso de treinador e quando foi o curso, eu ficava falando, nossa, que engraçado, eu sei executar. Mas se você me mandar botar num papel, para mim era uma dificuldade maior. Sim. Porque a gente executa. Sim. Eu sei meu papel como uma meia, né, de marcação mais volátil, enfim. Só que quando você pratica o esporte é uma coisa. Então, se você junta o que você já sabe de experiência, o que você sabe do esporte, com a capacitação, porque é necessária, você é uma profissional que vai estar à altura de qualquer outro homem que já viveu isso a vida inteira. Por mais que a gente tenha esse gap aí de tempo que a mulher não podia estar no esporte, ou não era um lugar bem-vindo, hoje a mulher tem corrido atrás dessa capacitação e tem chegado em lugares que muita gente não imaginava que uma mulher podia ser capaz, ou que faria tão bem, ou que faria de uma forma diferente. Eu vejo isso em gestão até com a Leila.
melhor ou pior é uma forma diferente, porque nós mulheres temos uma forma diferente de pensar. Somos fisicamente de uma outra forma, somos seres humanos diferentes dos homens. Então, acho que se a gente conseguir juntar o que é de melhor de um com o que é melhor do outro, né, de homens e mulheres, eu não sou dessa que eu sempre vou, só lugar de mulher, só lugar de homem. Eu não sou defensora, por exemplo, um programa só de mulheres, um time só formado por mulheres, porque eu quero estar no mesmo lugar que os colegas homens estão também. Sim. Eu quero debater de igual para igual. Então, é importante fazer esse movimento de ter maior participação feminina, mas que seja um movimento que nos coloque no mesmo patamar, da mesma forma, na mesma prateleira. Então, acho que tem isso também, essa questão da capacitação. Mas é legal, assim, ver o quanto foi feito e saber o quanto ainda pode ser feito. E como tem gente que está disposta a fazer, como tem mulheres dispostas a estarem nesses lugares. Sim. Porque assim, o tempo vai passando, você sai da condição de atleta, aí você tem que planejar o seu pós-carreira. Que nunca foi pensado. Que nunca foi pensado. E de repente com 30 e poucos, 40 ali, você tem que começar uma segunda vida. E tem muita vida pela frente. Então é muito bacana, assim, eu aplaudo demais essas mulheres, a Cris, todo mundo que fez parte disso, lá do sofrimento, elas brincam lá de quando, né, os R$20 para ir para a seleção feminina, para você estar concentrado com a seleção feminina, para as diárias mais equivalentes, iguais. Mais parecidas, pelo menos, né, gente? Então, até porque o trabalho era o mesmo. Exatamente. Né, jogar e tal. O tempo, a disponibilidade. Às vezes até um pouco mais que eu, né? Como a Nildinha falou no outro episódio que a gente gravou, que ela era mãe. Então, ou seja, deixa a filha em casa para ir servir a seleção brasileira, né, dar um futuro para a filha dela. Então, ou seja, às vezes a mulher perde um pouco mais por estar naquele lugar. E eu falo assim, um programa só de mulheres, falei, pô, muito bacana, porque eu acho que a mulher tem que ter oportunidades. Às vezes essas oportunidades nos são tiradas, né? E a gente não é uma coisa só de mulher, nem uma coisa só de homem, mas que tenham oportunidades iguais. Só que se eu tiver um programa que é só de mulher e tal, eu vou me sentir também uma pessoa que não estou colocando um homem. O que eu não quero sentir, não sendo colocada num ambiente só de homem, eu não quero que um homem se sinta estando num ambiente só de mulher. Então, parece que eu estou sendo igual de preconceituosa se eu estou num lugar que... Homem, aqui não! Entendeu? Sim. Porque eu não quero sentir isso. Eu acho que alguns movimentos, eles foram necessários, né? Então, você precisou ter um programa só de mulheres para que você tenha essas mulheres atuando como comentaristas. Você precisava ter um programa voltado só para a voz, então a narradora para mulheres, para que você pudesse encontrar a narradora. Sim. Então, acho que tudo isso foi necessário, mas acho que a gente agora está num momento que é diferente, assim. Eu acho que a gente já conseguiu romper essa barreira de naturalizar a presença da mulher dentro do esporte, aí em funções diversas. Aí você falou naturalizar. É normal, faz parte, tá na escala, vai fazer jogo grande, vai fazer jogo pequeno, vai fazer o que for ali dentro, o que todo mundo faz, vai ter esse caminho. E aí agora a gente vai para um outro momento, então, de pensar mesmo a visibilidade do esporte, de que forma trazer o mercado publicitário para dentro do esporte, como potencializar essas oportunidades, né? Às vésperas de uma Copa do Mundo, como é que a gente conversa com esse mercado para trazer essas oportunidades, como é que a gente fala de uma gestão de carreira mesmo para essas atletas também, baseada não só na performance, mas uma gestão baseada em que marcas que vão fazer parte ali da vida dessa atleta, os contratos que têm que ser pensados, que universos que a gente vai conectar. Então, acho que é esse o outro momento que é o de profissionalização. Acho que é realmente essa palavra, assim. Já naturalizamos a nossa presença ali, agora como é que a gente faz para potencializar isso? Porque, assim, o dinheiro, ele tá ali. Tem muitas oportunidades. Eu acho que falta realmente maior insistência, bater mais na porta e continuidade, porque você não pode fazer um projeto só por um período. É um trabalho de continuidade. O Bia, a gente sempre falou lá no Corinthians que quando nos davam uma oportunidade de trabalho, gestão, enfim, vamos para uma marca e tal, nunca nos comparar com o masculino.
Por mais que o Corinthians seja uma marca imensa, mas o feminino é o feminino, o masculino é masculino, no sentido de a forma de abordar um patrocinador. Você não pode chegar lá e falar assim, olha, porque vou te devolver milhões. Porque o futebol feminino sempre trabalhou com primeiro fazer para depois dar o retorno. Não era assim, pô, o masculino você colocou uma marca qualquer, ela vai estar lá por si só, já vai vender. O feminino, essa transição de ter, né, um retorno é muito mais lenta. Só que a gente chegava, e que eu acho que uma das coisas que foi mudando na gestão do Corinthians, que deu muito certo, e a gente acabou falando com outros clubes que era assim que a gente chegava, que você falou, contar histórias. Olha aqui, você vai estar patrocinando o Corinthians, que desde 1996 Sim. teve o primeiro time. Sim. Então, o patrocinador... E até então não era tão campeão, tinha sido campeão, mas não tinha isso eu estou falando em 2017. Né? O Corinthians tinha a Libertadores, não tinha ainda o Brasileiro. Foi o preparatório para aquela fase que inicia ali em 2019. Mas fazer a pessoa entender que ela estava comprando sonhos, ela estava patrocinando sonhos de atletas e de seres humanos. Não era assim, trabalho por trabalho, ó, eu te dou 10 e você me dá 10 eu vou te retornar 100. Como normalmente são essas negociações com o masculino. Porque já é um time, né, formado e tal, então são outras cifras. Apresentar o masculino do Corinthians. Ele vai te dar um retorno. O feminino vai te dar um retorno a longo prazo. E você fazer entender um investidor que isso vai vir a longo prazo, num ambiente onde é o futebol e é o Corinthians, era a nossa maior desafio. Mas que deu muito certo, porque eu acho que hoje em dia o movimento natural das pessoas é que elas estão comprando histórias. Sim, sim. Você sente isso nesse mercado que mudou? Total, e eu acho assim, você tem que apresentar histórias dessas mulheres, dessas atletas também. Então você saber quem são aquelas jogadoras. Não tem esse conteúdo e eu achei muito legal, porque isso foi feito na Olimpíada. Às vésperas da Olimpíada ali, foi feita uma série apresentando um pouco mais da história de cada jogadora da seleção. Porque isso lá com o Tino Marcos sempre acontecia. Sim. Os 23 convocados, eles eram apresentados, o personagem, você sabia a história, né? Sim. Trazia ali o relato da família. Então, tinha essa apresentação às vésperas de uma Copa do Mundo. E esse movimento, ele inicia e as pessoas precisam saber mais para conseguir se identificar. Eu quero conhecer a história daquela jogadora que eu vou torcer. De onde veio, quais foram as dificuldades. Então, acho que quanto mais você investir no poder dessa história e de trazer a verdade mesmo, a trajetória, a jornada dessas atletas, maior vai ser a conexão também. E as marcas, elas já têm buscado isso de forma geral. Porque uma marca hoje, no final do dia, ela está vendendo um produto, mas mais do que vender um produto, é uma história. Sim. É o que conecta essa pessoa, os públicos hoje, eles estão buscando consumir a história, se identificar com aquela pessoa, né, com quem representa aquela marca. Então, acho que tem um capital social e uma força muito grande a gente contar essas histórias e continuar contando e trazer essa força do mercado publicitário para a modalidade. Ô, Bi, você estava contando sobre essa parte fashion do esporte. Como é que funciona isso? Que a gente sabe que o atleta é todo estiloso, né? E de todos os esportes. Isso. Eu nunca fui muito conectada com moda, mas eu sempre fui muito conectada com tudo que circula ali o mundo da moda, porque eu gosto de arte, eu sempre fui muito tocada por essa questão da história, e a moda, hoje eu vejo a moda para além do que você está vestindo, eu acho que é um pouco da sua história, é a sua identidade, é o que você gosta, é como você se enxerga e como você se projeta para o mundo. Ano passado, eu fui num evento da Nike nas Olimpíadas em Paris, e uma das programações era conhecer a collab que a Nike tinha feito com o Jacquemus, que é um dos principais estilistas dessa geração. E além dessas peças de performance, eram peças para usar no dia a dia, assim. E aí, naquela apresentação ali, vendo as peças, eu falei, não, tem uma coisa diferente que está acontecendo aqui na moda. Porque as marcas, elas estão se aproximando do mercado de luxo, não só para peças de performance, mas para que as pessoas possam usar, possam se identificar. O que está acontecendo aqui? E aí, em julho, agosto do ano passado, eu comecei a estudar fortemente esse mercado e entendi que as grandes marcas de luxo estavam realmente colocando como protagonistas os atletas
para além da performance, então coisas inéditas. Pela primeira vez, uma skatista, Raíssa, com seus 16, agora ela está com 17, vestindo Louis Vuitton, embaixadora do Brasil pela primeira vez, uma brasileira como embaixadora da Louis Vuitton. Que maneira. Então eu comecei a entender esse movimento, comecei a pesquisar, eu fiz um projeto para a Vogue Itália, que estava ofertando uma bolsa de estudos no Instituto Marangoni, que é um dos principais reconhecidos da moda, e assim começou a minha trajetória. Caramba! Então, basicamente, desde o final do ano passado, a minha missão agora é conectar atletas com esse universo. Então, fiz recentemente um ensaio com o Rafa Matos, tenista, em Roland Garros, com Dior, Louis Vuitton, Loro Piana. E essa é a missão. Como que eu trago para o universo do esporte um maior número de marcas, não necessariamente só do mercado de luxo, mas do mercado fashion, da indústria, e como que eu conecto justamente com essas trajetórias. Que marcas têm a ver com a trajetória, como que o atleta pode ser protagonista também nesse cenário. E até o atleta se enxergar nesse protagonismo, né? Total. Você teve alguma dificuldade? É que o tênis ainda... Eu acho assim, o vestir, a gente precisa se vestir de qualquer forma. A gente já faz escolhas, mas eu acho que é fazer o atleta entender que o vestir para ele é também uma maneira, uma estratégia de ele contar uma história. É uma forma de ele colocar a identidade dele, a personalidade dele ali, ele aparecer para o mundo e como referência. Então, ele já tem uma comunidade de fãs muito forte. Geralmente o atleta tem os fãs já muito fortes, que vão seguir o que ele vestir. O fã vai replicar e é assim mesmo que funciona. Então, como que você coloca o atleta assim? E eu acho que com os exemplos que a gente tem aí, chegando... Bom, agora a convocação da seleção brasileira, a gente viu eles chegando todos no estilo, né? E cada um ali... E as jogadoras também. Muito legal. Então, eu acho que isso já tá muito em alta, a gente já tá conversando a moda dessa maneira. Mas eu acho que essa percepção, assim, de o quanto a moda, para mim, representa, primeiro, uma oportunidade de negócio, porque há uma aproximação desse mercado, que é um mercado que está buscando essas figuras, mas como que eu coloco a minha própria identidade? Então, você fazer um diagnóstico, eu gosto de usar isso, a minha referência é tal, o jogador fulano de tal é minha referência também, porque eles dentro ali, por mais que eles já estejam consolidados, eles têm as suas referências também, eles têm o estilo que eles querem. Por exemplo, o Depou, super no estilo do Beckham, então copiando as coisas que o Beckham usava lá atrás, puxando esse estilo, lançando tendência lá com o Labubu dele. Então eu acho que é trazer um pouquinho disso com exemplos e como que as marcas estão se aproximando desses atletas também. Mas você acha que existe ainda uma resistência de atletas a vestir grandes marcas? A gente teve agora, recentemente, o Paulinho desfilando na Fashion Week. Nossa, os comentários, assim, repercutiu muito, de formas variadas. Ele saiu em várias revistas de moda, revistas esportivas, nas redes sociais. Mas ainda muitos comentários pejorativos no sentido da masculinidade do homem ali, né? Então essa associação. Então eu acho que o Brasil culturalmente tem essa barreira para passar. Tem que passar essa barreira de associar a moda a algo da sexualidade. Eu acho que isso sim é muito importante. Mas é engraçado porque internamente essas conversas já existem, né? Porque internamente os jogadores, eles já falam, o relógio que fulano tá usando, o tênis que Beltrano tá usando. E desde sempre. Um copiando o outro, um tendo a ideia do outro. Então, assim, a primeira oportunidade que eles têm para não usar necessariamente ali o uniforme, eles já estão se colocando nesse lugar. Mas a conversa publicamente, infelizmente, ainda tem essa questão cultural que eu acho que precisa ser superada. Então, toda vez que eu me aproximo de algum atleta para fazer esse trabalho de diretora criativa mesmo, que a gente traga a identidade dele e se aproxime do mercado fashion, primeiro a gente vai contar aqui a sua história, é o que você é. Você só vai usar aquilo que tiver a ver com você. Você não vai usar isso porque tá na moda, porque é tendência. Se você quiser fazer esse personagem, tá tudo certo, a gente vai por essa linha. Mas em primeiro lugar é o que você é. Então essa parte de diagnóstico, ela é sempre assim, o que tu gostava quando tu era mais novo? Quais as cores tu gosta? Por que tu gosta dessa cor? Qual o tipo de esporte além do futebol? Como é que você... O que você faz no seu dia livre? Como você se identifica? Você acha esse cara aqui, se você mostra as fotos, esse estilo legal? Você consegue já identificar? Eu acho que é isso. Sim, total. Acho que parte desse lugar, assim. Quem sou eu e de que forma que eu me enxergo no vestir.
É que às vezes nem a pessoa sabe que ela... Sabe? A gente não sabe É uma o estilo que descoberta. A gente tem. A gente se descobre. Totalmente. A gente se descobre. E aí vem desse... E aí é legal porque, assim, eu tenho essa visão, esse olhar do criativo, mas eu tenho também a vivência do esporte. Então eu sei que tem determinadas coisas que não vão conversar legal ali, né? Até onde ir com a sua ousadia, né? Até onde você pode colocar uma bota lilás ali, que vai estar tudo bem, que, né? E que o jogador vai sustentar aquele estilo. Vai comprar essa ideia. Vai comprar aquela ideia. Mas acho que vem desse resgate, assim, de como eu sou, do que eu gosto, de como eu me enxergo. Sim. E aí, aos poucos, você vai trabalhando a parte mais técnica. Qual a cor que combina mais, o tipo de roupa. E tem uma coisa muito assim, eu tento trazer também um pouco da história das marcas, né? O que é essa... Off-White, vou dar um exemplo. Off-White é uma marca que está muito conectada com o universo do esporte, já tem as referências do esporte. Louis Vuitton, nos movimentos que está fazendo agora, que está se aproximando do esporte também, né? Patrocinadora da Fórmula 1, por exemplo. Então, acho que tem muito disso, assim, de você conseguir trazer essas referências com essas ideias e do que está sendo feito, do que é legal, de pensar num conceito e... Ó, você falando aqui, eu tô aqui caçando minhas lembranças. Na Copa de 98, eu já fazia as embaixadinhas e eu fiz alguns jogos do Brasil, Parque dos Príncipes, eu fiz um show do Skank, sabe aquela música que todo mundo no futebol, bola na trave, não, eu passei a minha vida inteira fazendo embaixadinhas com essa música. E aí eu lembro de ter feito um trabalho para Louis Vuitton com uma chuteira sapato. Então, como eu fazia as embaixadinhas, então foi foto, algum editorial que eu não sei, nem tenho, a gente está falando sobre essa coisa da internet, várias coisas que eu fiz muito legais, assim, na vida, eu tenho isso na minha memória e tal, mas não tem, se buscar, de repente tenha, mas eu não tenho acesso, sei lá, primeira vez que eu entrei no estádio em Dubai, bora atrás disso. Vamos atrás. Mas de trabalhos, assim, imagina, eu tinha 18 anos, quase 19, não me vê essa pessoa usando um salto. Imagina, não vejo até hoje, gente. Imagina com 18 anos, um salto de uma marca tão grande com uma bola. Com uma bola. Então, já existia essa parada de assim, numa época específica, época de Copa do Mundo, as marcas terem essa tendência em ir para o esporte. E uma vez eu fiz como Batgirl, né, no caso. Estavam lançando o filme... Mulher Gato? Mulher Gato. Ou era Batman mesmo? Batgirl. Batgirl. Uma capona, assim, isso hoje eu tenho, assim, é um pôster que saiu na Placar. E eu lembro que o Batman era o Donizete Pantera, lembra? Ele foi o Batman. Tô aqui, pensando aqui, ó. A gente tem que resgatar todos esses arquivos de referência da Milene. Maneiro, gente. Mas porque... E aí, quando me colocaram aquela calça de couro, com um corpete de couro, aí uma asa que eu abri assim, eu falava, meu Deus do céu, quem sou eu? Não tem nada a ver comigo. Quando me colocaram num palco lá com uma luz, uma belinha aqui, uma luz que refletia, e eu abria aquele casaco assim, né, aquela capa, que isso, eu me sentia a Batman, entendeu? A Batgirl poderosa, total. Poderosa. Por isso que eu te falo desse sentimento, porque às vezes nem a gente sabe que tem esse lado... fora do esporte, fora dos shorts, fora do meião, fora da chuteira, fora do gramado. Então, e para mim foi sensacional. No começo, um pouco desconfortável, porque eu não era aquele personagem, mas quando eu me vi ali, eu falei, caraca, aí desenharam o símbolo do Batman no meu rosto, não era nem máscara, foi desenhado. A gente pode até colocar, porque eu tenho esse pôster aí da revista Placar. E aí eu falava, caraca, olha que maneiro, eu sou outra pessoa. Então, eu acho que para o atleta também é muito legal. Tem essa coisa da arte mesmo, né? Da moda, do Quem que sou eu? Do artístico. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, esse editorial que a gente fez com o Rafa foi o primeiro editorial de um atleta. Ele é um atleta elite. Ele foi campeão do Australia Open, já ganhou um Grand Slam em dupla, né, com a Luísa. E ele, pela primeira vez, fotografou como modelo. Então, já tinha feito trabalho para patrocinadora de roupas esportivas dentro daquele ambiente do esporte.
E aí, pela primeira vez, vamos então fotografar o Rafa dentro de Roland Garros, com o torneio rolando. Ainda tinha um evento especial para o Nadal, o maior vencedor de Roland Garros e tal. Então, assim, tava fervendo aquele lugar e eu tinha que colocar ele lá. E aí, o conceito todo foi trazer um editorial do Roland Garros Vintage, dos anos 20, anos 30, da elegância, né, dos tenistas, lá do Lacoste, René Lacoste, lá atrás, então, aquele tipo de roupa. Então, assim, tinha uma história, tem um conceito criativo ali, e foi super legal, e ele soltou o cabelo, e aí colocou roupa que jamais usaria, assim, no dia a dia. E eu acho que é legal isso, assim, eu acho que é o atleta realmente ele colocar um pouquinho da história dele. Sim. E trazer algo diferente, ou não da história dele, mas de algo que ele se identifica. E como as marcas hoje estão olhando para as peças para além da performance. Porque você falou ali, era uma chuteira que era um salto alto. Meio... Então tinha isso. Hoje não, hoje realmente é uma peça pensada para o dia a dia que traz o esporte com outros elementos, né? Você traz o DNA do esporte de outras formas, para além das camisas especiais, enfim, trazendo símbolo, porque tem todo um estudo na moda, né? Que você consegue resgatar esses símbolos para criar algo novo, um objeto novo. Então, assim, eu tô curtindo muito essa fase. Eu acho que tem um mercado imenso para ser explorado, porque além dessas marcas de moda mesmo, da indústria fashion, outras marcas que cercam o nosso lifestyle, o nosso dia a dia, podendo estar associadas à imagem do atleta, que é uma imagem de muito valor, porque é uma imagem que passa os princípios, que é a imagem da conquista, a imagem da vitória também, né, do aprendizado. E eu acho que o mercado ele tem buscado isso. Se o mercado não tivesse buscando isso, o maior grupo conglomerado de moda não teria feito um acordo de 10 anos com a Fórmula 1, que é o grupo da Louis Vuitton patrocinando a Fórmula 1. Vários desses atletas patrocinados também, né? Um tênis já acontecia, mas o Sinner aí com a Gucci entrando com as peças dentro ali no dia a dia. Então, acho que é um movimento que tem muito para crescer e que pode muito ser explorado, principalmente olhando para essa nova geração. A gente tem como fazer esses atletas realmente serem grandes figuras dentro da indústria da moda. Você acha que o fato da Copa do Mundo Feminina... Muitas oportunidades. Eu vejo muitas oportunidades. Porque a gente já está com atletas que... Algumas que voltaram para o Brasil, mas que já tiveram a experiência fora, que elas já sabem que essa questão do marketing e a visibilidade é diferente, já estão acostumadas, habituadas. E é importante. Já são muitas vezes o rosto dessas marcas grandes, né? As patrocinadoras esportivas, Nike, Puma, Adidas, enfim. Então, acho que tem muita oportunidade, precisa ser trabalhado. Você tem que apresentar a história dessa atleta, de que forma a gente vai envelopar isso, como que a gente vai conectar. E as atletas terem essa visão também de se colocarem nesse lugar também artístico, digamos assim. Sabe que a Nike fez uma coisa bem legal há uns anos atrás? Toda a história de menina de jogar futebol, das antigas, né? Fala assim, não, eu pegava as bonecas, eu chutava a cabeça. Aí chega em casa, uma bola como se fosse uma cabecinha de uma boneca, desenhada uma cabeça. Eu achei isso sensacional, porque era como assim, pela primeira vez eu vou chutar a cabeça de uma boneca, mas ela é redonda e é uma bola. A Andressa Alves, ela tirava as cabeças das bonecas e usava de bola, né? E aí, na época, a Nike criou, então, mas é isso, Mi, eu acho que é ter esse olhar, assim, de como que você consegue conectar a história dessa atleta para um produto, para uma ação de marketing, para você realmente trazer visibilidade. E a nova geração, ela faz escolhas baseadas nisso. São esses os valores hoje da nova geração, né? A Gen Z, que tanto falam, assim, que vai ser a grande geração consumidora dos produtos. Então, hoje em dia, eles compram histórias, eles compram produtos que tenham uma personalidade, que sejam representados por pessoas que tenham a admiração também. Então tem esse papel da admiração, do posicionamento, seja ele político, social, enfim. Então tem isso, e assim, eu acho que tem um mercado muito legal para ser explorado. E mais, assim, dos próprios clubes, porque a gente ainda não viu um clube às vésperas de uma final vestindo uma roupa de luxo, talvez. Será que a gente não vê na Libertadores? Será? Dando um spoiler aqui de coisas que podem acontecer.
Ó, você sabe que a Cris, ela tem esses pensamentos, né? A Cris Gambaré, quando estava no Corinthians, ela tinha uns pensamentos dessa, né? Do nada, assim, surgia. E a gente chegou a fazer uns ensaios com as meninas vestindo um blazer, né? Uma roupa social, uma roupa social. Mas eu não lembro nem como chamava essa campanha. Eu tô ficando pré-menopausa, a gente esquece os nomes. Mas a parada era como assim, sabe, 7 homens e um segredo? A gente entrando assim na Neoquímica, todo mundo vestido com seus blazers, a calça e tal. É a roupa social que a gente vê na Europa muito, né? Muito! No pré-Champions, por exemplo. Só que a parada é que era a calça era super confortável, porque também eu acho que um atleta busca conforto. E às vezes grandes marcas, né, de moda não quer dizer conforto. Esse conceito mudou bastante. Sim, concordo. Eu acho que tem essa questão do conforto, mas tem a questão também pro momento, né? Então, se você tá falando de um evento de gala, sim, provavelmente a roupa não vai ser necessariamente confortável, mas com aquela identidade. Ano passado, pela primeira vez aqui, o Botafogo fez uma roupa especial, pré-Libertadores também, na final da Libertadores, com uma marca brasileira, que os ternos eram todos dessa marca. Mas eu tenho uma visão, assim, de trazer essa conversa para o Brasil em termos internacionais, assim. O meu sonho seria ver um time do Brasil, feminino ou masculino, um time do Brasil, uma equipe brasileira, vestindo uma dessas grandes marcas. Pode ser italiana, pode ser francesa, mas desse mercado de luxo, porque eu acho que a gente tem história, a gente tem cultura para isso, a gente tem figuras que já são ídolos lá fora, que são importantes na história do esporte. sim. Então eu acho que a gente merece estar nesse lugar também. Eu vejo o Brasil com muito potencial de aproximação desse mercado. Isso vai trazer visibilidade, isso traz autoridade, isso traz dinheiro. Então acho que são oportunidades aí que estão para ser Eu estava contando, Bi, sobre o Como, né, que tem essa... O Como da Itália. Aí eu tava perguntando pra ela, como é que era o Como, né? O Como tá com um projeto, já tinha essa visão aí pro mercado de luxo, porque as grandes mansões, os casamentos nas vilas um lugar italianas, é um lugar lindo. Aquele lago na frente, assim, é coisa de cinema. Mas eles aproveitaram justamente dessa imagem, que é uma construção histórica sobre o luxo, para trazer experiência pro futebol. Então, o time masculino já com jogos, patrocinadores, sim, grandes eventos, convite de celebridades para acompanhar esse jogo, para realmente virar esse super turismo voltado para o esporte, mas para o mercado de luxo. Sim. E o feminino também, nessa mesma onda, com as meninas nas semanas de moda, participando, usando marcas, sendo embaixadora de marcas sim, internacionais, né, de alta costura. Então é muito legal. Óbvio, afasta daquele espírito do povo e tal, afasta, mas eu acho que tem como ter os dois mundos também, sabe? Você pode ter o esporte para massa, mas você pode ter o esporte mais segmentado pro luxo, porque tem público para tudo. Sim. Tem o que vai comprar a camisa lá, às vezes vai ter que comprar na banquinha, e tem quem vai investir num produto de qualidade diferente, pagar de uma marca. Às vezes. Então eu acho que é essa percepção que a indústria tem tido sobre o esporte, assim, o quanto você consegue explorar públicos diversos dentro da mesma modalidade. Você acha que isso é uma tendência que o Brasil vai abraçar? É uma tendência. Eu espero que o Brasil abrace, eu estou trabalhando muito para isso, tenho feito algumas reuniões, algumas conversas, apresentando, trazendo os exemplos, como isso é monetizado, porque no final do dia também é sobre dinheiro, sim. Então como você faz um branding ser mais rentável, como você faz maior número de collabs, como você coloca a sua marca associada a grandes marcas, como que você faz isso ganhar uma autoridade maior, ganhar um respeito maior dentro da indústria. E acho que o nosso potencial aqui é imenso, porque assim, história a gente tem, personalidade a gente tem, embaixadoras a gente tem, embaixadores a gente tem. Tem muita gente. Então acho que a gente tem muita oportunidade aí e a partir do momento que a gente realizar uma, vai vir o mundo. Alguém tem que quebrar esse gelo, né? Alguém tem que quebrar esse gelo. Não, eu acho isso sensacional e eu, assim, eu nunca fui da moda, né? Aliás, eu tava aqui lembrando outra história, né, gente? Eu tô cheia das histórias aqui. Essa coisa que você falou da Itália, da moda, e na nossa cabeça sempre foi, né, pelo menos na minha, assim, de pensar em moda os italianos. Perfeito. Pá. E aí eu fui casada, né, gente, há alguns anos, muitos anos atrás, fui assistir um jogo do Ronaldo. E aí eu, assim,
quando eu quero me vestir bem, eu boto um jeans. Porque eu tô de... Eu amo, mas é a personalidade, por que não, né? Eu sempre tô de shorts e de legging, roupa, um moletom. E aí eu botei um jeans, eu falei, nossa, eu tô vestida hoje, um blazerzinho, uma bota, lá faz frio. E fui assistir o jogo. Cheguei lá, gente, parecia que eu era a moça que tava entregando a pipoca, com todo o respeito da mulher da pipoca, mas assim, eu não tava vestida adequadamente pro camarote, que é as esposas dos jogadores, os grandes dirigentes, enfim. Aí eu falei, tá bom, né, gente, mas eu sou assim, né, tá tudo bem. Eu não fico, nossa, não tô vestida adequadamente, eu sigo o jogo. E aí, sentei pra assistir o jogo, no meu jeans, enquanto os outros estavam com um terno, vestido, blazer e tudo, escarpão, e eu com uma botinha achando que eu tava bem. E aí, gol! E eu aqui, né, daqui a pouco tá a galera do lado assim, gol! Já voltou a falar, bravo! Latina. Tipo o Silvinho, né, nosso querido Silvinho, bravo! E eu aqui... querendo abraçar alguém, é gol! Eu falei, nossa, gente, eu nunca mais vou assistir esse jogo dentro de um camarote, eu quero estar no meio do povão. Mas tu vê que se tu tivesse tido essa percepção lá atrás... Eu ia vestida melhor. Não, mas de repente podia ter virado de outra forma, porque já existia essa tendência das mulheres dos jogadores. E hoje é as WAGs fotografadas, né? Sim, e vestidas, eu vou assim no evento. E com certeza o jeans ali era a foto que tava em tudo que é lugar. Eu tenho certeza, mesmo só com jeans, essa fotinha aí rodou o mundo. E eu querendo abraçar alguém na hora do gol, gente. Quem é o corintiano faz o quê? Abraça o que tá do seu lado. Foi gol, vá, se abraça, não sei nem quem é você. Mas então, Mas até essas pequenas coisas, eu acho que teve essa mudança de que é um negócio. Então hoje mesmo, as namoradas... elas representam não só o atleta, mas a própria imagem, a própria identidade. Então, você vê muitas dessas esposas indo para o lado de influenciadora, de produtora de conteúdo, e elas precisam ter um preparo para isso também. Então, um preparo que vai passar por um personal, que vai passar por alguém olhando ali qual é o storytelling aqui, né? De que forma que esse conteúdo vai ser feito. E muitas que têm feito isso de forma, assim, brilhante. E até para sair desse estereótipo que eu sou apenas uma mulher ao lado, bonita do lado de um cara que é o... Eu tenho conteúdo, eu sei... É a Georgina, né? Ela é a Georgina. Ela não é só a esposa do Cristiano Ronaldo. Enfim, ela é a Georgina, que tem a personalidade, que... Eu lembro, há um tempo atrás, que quando a Victoria Beckham começou a namorar o Beckham, ela era a Victoria que tinha um namorado que era um jogador de futebol. Ninguém conhecia o jogador de futebol. Ela era a Vitória da Spice Girls. E aí, quando os dois se juntaram, parecia que era o casal, porque pô, aí começaram a ver que o Beckham era isso. Além de um jogador bonito, ele era um ótimo jogador, era um excelente jogador. E era da moda. Tinha o estilo, o marketing. Junto com ela, mas pra gente o princípio era essa coisa, né? De ser sempre a esposa ou o marido, no caso do Beckham, que está ao lado de um atleta, ela tem essa profissão. Ela é a esposa de jogador. Hoje em dia, eu acho que a mulherada entendeu o papel dela, entendeu que ela é muito mais do que a esposa de alguém. E conseguiu, eu acho, sair desse rótulo que a própria imprensa colocava, né? Porque tinha esse próprio rótulo que a imprensa colocava, as mídias tradicionais. Então hoje a rede social, ela oportuniza que tu consiga mostrar a tua história, os teus valores, quem tu é, como tu pensa, como tu se prepara. E é um trabalho, é para além daquele rótulo de ser apenas a mulher de fulano, beltrano. Eu tenho um nome, uma identidade, uma história. Exatamente. E você traz isso da identidade, tem acho que muitos casos aí de meninas que estão realmente fazendo muito sucesso, assim, e que têm a sua própria história, própria marca, que constroem isso, e eu acho que é legal, porque também ajuda a quebrar esse preconceito, né? Muito. Bom, se a gente vai entrar nisso aqui, assim, eu acho que tu falo, sentiu... Gente, eu fugia tudo, assim, eu jogava futebol, eu ia de jeans pra Itália, gente, pro San Siro, ia de jeans e tava tudo bem pra mim, eu tava super bem vestida, porque eu uso moletom, jeans é super vestida, né, no caso. Meu filho que fala, nossa, mãe, vai aonde? Eu tava lá de jeans. O Ronald me via com jeans, ele achava que eu ia pra algum evento importante. E fugia um pouco dessa coisa, eu não queria, sei lá, não queria ir pra Paris, comprar nada. O pessoal já me colocava
vamos para Paris. Eu falei, eu quero ir para a loja de esporte. Achar uma chuteira pequena que caiba no meu pé, 35. Antigamente não achava uma chuteira de boa qualidade num número pequeno. Hoje as Bem mais marcas fácil. fizeram uma chuteira própria para o pé feminino. Então, ou seja, mudou muito. Mas fugia um pouco daquele estereótipo e às vezes até rolava assim, será que eu sou desse mundo? Né? Não sei se é porque eu jogava futebol. Então, a gente sempre é estereotipada por alguma coisa. Total. Seja a esposa de jogador, seja jornalista, seja a pessoa que trabalha no marketing. Não, e daí depois que termina a ex do jogador, então... infelizmente, quando a gente nasce mulher, a gente nasce já ali para receber tantos rótulos, mas a gente segue. Eu acho que eu vejo assim muita oportunidade para essas meninas hoje com as redes sociais. Eu falo, vocês não fazem ideia o quanto vocês podem aproveitar isso de forma positiva, sabe? O quanto é possível você realmente ter um sucesso muito maior do que as que estavam lá atrás, que era só na performance, no amor, no suor. Então hoje realmente a dedicação ela continua ali, porque se você não se dedicar, nada dá certo. Nada funciona. Não. Mas eu acho que é esse lugar de você realmente poder ser você mesma, de você ter essa autenticidade ali nas redes sociais. Você tem um várias sonho pessoas. Nesse segmento daqui até a Copa do Mundo? Eu queria muito ser uma das primeiras a conduzir esses negócios aqui no Brasil, de realmente trazer uma marca internacional do mercado de luxo, da moda, para o futebol brasileiro. Eu tenho muito esse desejo. Tenho alguns atletas que eu gostaria de trabalhar, que eu acho que tem um enorme potencial, tenho feito esse movimento para isso também. E eu acho que o sonho é esse, assim, eu acho que é cada vez mais participar desse processo de profissionalização mesmo, sabe? Porque eu não tenho tabu algum para falar de dinheiro, porque é isso que importa. É legal, conquista e tal, não, mas é o dinheiro que vai fazer a modalidade. E vai continuar. Que vai fazer essa modalidade crescer. Sim, é verdade. É isso, é o investimento, é o investimento, e tá ali. E eu vejo muitas oportunidades para potencializar esse mercado e fazer esse mercado crescer, para que esse mercado vire referência para outros países, outros lugares. Por que não? A gente não pode puxar essa conversa aqui, pré-Copa do Mundo. Vamos trabalhar para isso. E eu acho que o teu trabalho, Vi, é um trabalho como o nosso, assim, cultural. Total. É quebrar essa barreira. Não é só... Você fala de um projeto e coloca todas as ideias em questão. Assim, não existe a forma de falar não. Mas quebrar a cultura de que esporte, moda, um esporte que não é nem um esporte do mercado de luxo. Né? O futebol eu acho que é um esporte mais praticado, né? Até então, porque é fácil. Você chuta uma latinha, você joga em qualquer lugar, você junta um pouquinho de gente e já está lá. Então é um esporte muito popular, que não conversa supostamente com uma coisa de luxo. E pode, eu acho que pode. Eu acho que pode. E assim, quando a gente fala de moda, não só o vestir, mas itens, objetos, como que você cria a garrafinha do seu time que vai ser o produto mais vendido. Então eu acho que são essas outras conversas. Então o clube ter uma faca de churrasco do clube em parceria com uma empresa XPTO. Então essas oportunidades de negócio que eu acho que estão aí e que a gente pode sair do óbvio, porque não é só a camisa, não é só fazer uma camisa retrô, não é só fazer um item ali óbvio. Eu acho que tem outras coisas que a gente pode fazer e que a criatividade está pra gente ir muito longe. E tem público para produtos isso. Licenciados, experiências, porque a gente está vivendo... Por que a gente não tem um café aqui do Palmeiras, um café do Flamengo? Um café! Sim. Você vai vender café do Palmeiras. Agora vamos contar os bastidores, minha gente, porque aqui a gente conta um pouco de tudo. Mas você sabe que às vezes a parte da galera de assessoria de imprensa ou marketing fala que cada vez está mais difícil o acesso a atletas. Sim. Você sente isso como jornalista? Cada vez mais o atleta ele é blindado por um assessor, até para não se expor a determinadas situações, ou às vezes não está muito bem instruído. Eu acho que sim, eu acho que existe essa blindagem. Eu vejo essa blindagem de forma positiva quando o atleta está em período ainda de formação, está começando, atleta novo.
Mas vejo de forma negativa porque muitas vezes há histórias que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue contar, porque tem essa blindagem, essa dificuldade, assim. E às vezes o pessoal fala que nem chega no atleta. E nem chega no atleta. Com certeza. Eu falo que hoje, sei lá, você traz um projeto... É uma super proteção, assim. Talvez é um modelo de assessoria que é mais uma babá ali, né, que blinda o atleta de tudo, só que muitas vezes não consegue enxergar que essa falta de contato ou de conversa, né, de entender, pode gerar também um negócio rentável, pode gerar uma oportunidade de exposição legal, um evento bacana, né? Então eu tenho certeza que 90% dos empresários se eu chegar hoje com uma possibilidade de desfilar na Fashion Week, todos vão dizer não. Mas olha quanta mídia rendeu pro Paulinho, todo mundo comentando, ele, querendo ou não, as pessoas pararam para olhar ele, aumentou o número de seguidores. Então, assim, eu acho que dá uma exposição ali tão interessante. E eu acho que falta um pouco de visão, assim, eu acho de entender mesmo o atleta como uma marca e como eu reforço essa marca, que é o atleta. Isso tem sido bastante falado no feminino, Vi. E a gente fala aqui, galera, que os homens, eles vão dando as nossas diretrizes, né? O futebol masculino existe, já passou por isso, né? Desde a época de Pelé, e, enfim, até antes. E algumas coisas foram ótimas e outras coisas não foram tão boas. E a gente fala assim, tudo que o masculino fez de errado, digamos assim, de que não foi tão bom e que não deu resultado, a gente não precisa repetir. Então a gente fala que no futebol feminino vamos ter os nossos próprios erros. Se tiver que errar, vamos errar uma coisa nova, não o que já foi errado anterior. E uma das coisas que prezam bastante, e isso é uma questão muito cultural, é a atleta se reconhecer como uma marca. Então, no começo do ano, quando as atletas são, né, chamadas pós-férias e vão iniciar o ano, existe uma cartilha de conduta, como elas devem se comportar, usando o uniforme do Corinthians, pós-treino, pré-treino, como, né, porque é uma área de convívio, a gente treina no CT da base, então você convive com outros atletas da base. Como se posicionar em rede social, não entrar em discussões, em briga com o torcedor, errou, tal. Então elas têm essa de conduta mesmo, de marketing, mas também fazendo elas entenderem que elas estão numa posição que só elas estão. Então, por exemplo, eu vou te fazer um contrato de uma marca X. Mostra quando você saindo da tua casa que você vai para um jogo importante, que chegando lá você está lá tomando o seu líquido. Valida essa trajetória. Isso só você tem, eu não posso ter, porque eu sou uma pessoa, eu não vivo os bastidores do futebol. Então fazer elas entenderem que elas têm acesso a coisas que muitas pessoas queriam ter acesso como torcedores, e que ela é uma marca que ela pode vender, é uma mudança de chave na vida delas, porque o futebol feminino sempre foi visto como, ó, toma aí. Ah, isso tá bom. E se contenta com isso, e se reclamar muito, fica sem. E fazer elas entenderem que elas, pô, eu sou uma marca, eu vendo. E o poder do não também, delas também poderem dizer não para algumas coisas que não são interessantes, que não vão fortalecer a trajetória. Mudou a mentalidade delas de permuta. Assim, agora, meninas, vocês não têm que trocar por um trabalho. Agora vocês podem e devem ser pagas para fazer alguma coisa. Então, de uns anos para cá, você pode ver que até a postura dessas atletas mudou. Que a gente fala, pô, o futebol feminino a gente pediu tanta essa visibilidade, que fosse mais profissional, e tem sido. Mas as atletas também precisam ter essa postura. E eu acho que isso foi trabalhado desde sempre, né? Desde cartilha, falar, tem dúvida, fala com o pessoal de marketing, tem dúvida, fala com o pessoal da assessoria, de dar esse suporte para um atleta, para que ela possa entender a grandiosidade que ela é, e que ela é uma marca vendável, que nós somos um produto, e que isso não é uma coisa pejorativa, porque antigamente você falava, é um produto, você fala, nossa, eu sou um ser humano. E é tão legal também, porque a gente também agora está vivendo um momento que não é mais só a marca, não tem mais só uma grande referência. Você tem
várias Sim. meninas fazendo coisas diversas, Sim. sendo a imagem, a cara, associadas com as marcas de forma diversa. Isso é muito importante também, né? Você não focar só numa referência. A grande referência vai ser sempre Sim. lá, o lugar dela já é Nossa, aqui, ó. histórico. Tanto é que ela é a rainha do nosso esporte. Maravilhosa. Mas... E não vai se aposentar, viu, Martinha? 2027 vai jogar assim, depois se faz essas coisas. Mas é importante dar o lugar de protagonismo também para essas novas que estão chegando aí, para que as novas gerações se inspirem, para que a gente vá renovando quais são as nossas inspirações e que é possível. Porque quando você vê uma colega sua que faz o que você faz, que tem uma trajetória tão parecida como a sua, sendo o rosto de uma grande marca, sendo celebrada, uma peça específica pensada para essa atleta, você entra num lugar de eu também posso. Então acho que... E aí vai, né? E aí vai. Ai, e aí a gente domina o mundo. O tipo Pink Cérebro, né? E aí a gente domina o mundo. O que a gente vai fazer amanhã? Não, o que a gente faz todo dia. Vamos dominar o mundo. Mas eu acho isso sensacional, Vi. Vi, amei falar contigo. Eu falo que é um aprendizado tão grande, porque cada pessoa que passa por aqui me dá umas visões tão diferentes do que eu já tenho sobre o esporte, sobre os bastidores, porque eu tenho o conhecimento que eu tenho, aquilo que a gente vive, né? E quando você começa a escutar outras histórias, com outras experiências, né, de vida e de visão, você fala, caraca, abre a sua mente. Então, cada vez que aparece, né, uma pessoa diferente aqui, sentada, conversando, como uma conversa de amiga mesmo, é um aprendizado imenso. E eu falo que é isso que a gente vai levar dessa vida. Com certeza. Para mim é um privilégio estar aqui também, porque te ouvir, compartilhar e ter essa energia do é possível, sabe? É assim, muito bom. Obrigada, muito bom. sua lindona. Amei. Eu sou tua fã faz tempo. Gente, a gente sempre se encontra aqui nos futebol e tal. Sempre vendo ela ali, representando a modalidade. Espero que essa oportunidade de Copa do Mundo também abra muitas portas para o trabalho que tu está fazendo. Para você. Já quero Milene trabalhando na moda também, isso, com gente? marcas. Vamos reviver esses looks aí e atualizar. Alguns trabalhos assim que é engraçado. Tem histórico, tem ideia, então acho que, né? Vamos trabalhar. Vi, se você pudesse deixar um recado para essa galera, como a gente pode ajudar que essa cultura seja mudada entre esporte, moda e, sei lá, luxo. E eu falo do esporte no geral, eu sempre, né, puxo um pouco mais para o futebol porque é o mundo que eu vivo, mas como mudar uma cultura entre moda e esporte e podem conversar de uma forma harmoniosa? Eu tenho uma visão que, primeiro, tudo na nossa vida é possível, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé nas coisas que eu faço, no que eu acredito, Deus, são muitas as coisas que fazem eu ter essa fé, então, para mim, um não... Ele nunca serviu como o fim de uma história, eu acho que a gente pode estar sempre recomeçando, indo atrás de possibilidades. A minha mensagem é sempre de persistência, resiliência, vai atrás, tenta, conversa, busca referências, argumentos que sustentem aquela sua ideia também. E eu acho que é uma valorização da nossa cultura mesmo, porque é isso, assim, a moda, ela não é o vestir, ela é o ser, é a tua história, como que tu traz esse resgate histórico do clube, da tua identificação com o esporte, do teu desejo de fazer aquela coisa funcionar ali nesse sentido de conectar esses dois mundos. Então, eu vejo muito a moda como essa questão cultural e de identidade, é o que eu sou e como eu quero ser percebida para o mundo. Eu acho que a gente tem muito que explorar, porque já somos referência no esporte, em modalidades diversas. Então, como que a gente atrai esses olhares mais profissionais para o que a gente já faz muito bem. Tá vendo, gente? Aí, ó, muitíssimo obrigada de coração. Deus abençoe sempre. Amém. Tamo juntas. Sempre. Eu sei que a gente é um trabalho, quanto mais pessoas estiverem engajadas, as coisas acabam acontecendo de uma maneira menos complicada. E queremos 2027, Milene usando look Louis Vuitton, alguma coisa assim, gente. Revivendo Sansino. aquele evento que não foi o do Parque dos Príncipes, não foi? Que foi o do Batman. Bola na trave. Não, esse daí foi para a revista Placar. A gente vai recuperar isso aí, hein, Pablito? Eu tenho esse pôster, a gente vai colocar aqui para vocês verem.
Mas é um pôster que vocês não vão me reconhecer. Nem eu quase me reconheço ali, Continua gente. com a mesma carinha, Não, e mesma assim, beleza. estilo... Primeiro que eu não tô sorrindo, eu acho esquisitão fazer foto sem sorrir. É a moda. E eu tô Tá aqui, ó. brava. Mas Milene, sem mostrar os dentes aqui, ó. Eu tô tipo Mona Lisa, quase dando uma gargalhada. Eu amo. Mas eu gosto de me enxergar uma coisa que eu não me conhecia. Né? Você se vê outra pessoa, que você é capaz de ser fora aquilo que a gente já está acostumado. É muito gostoso essa descoberta. Então vamos reviver. Vamos criar uma coisa. A gente vai inventar alguma coisa aí. Eu entro na onda, gente. Para ser o quê? Eu fiz umas fotos para a revista VIP. Eu acho que eu fiquei nessa conversa, acho que uns 6 meses, até a pessoa me convencer de que a foto seria sensual, mas nada vulgar e tal. Eu falei, não, gente, para mim, de biquíni eu já me sinto esquisita, porque aqui ó, eu ando de shorts do Corinthians. E não é nem shorts feminino, porque agora é shorts feminino, antigamente era dos homens. Até o joelho. Então, tanto que as fotos publicadas foram as últimas. Eu passei o dia fotografando. Aqui. Eu falo que, no meu conceito hoje de Milene, com 46 anos, escutem essa, eu falo que beleza é um estado de espírito. Sempre foi. Não é o que você está vestindo, é como você está se sentindo. Então, você pode estar se sentindo a pessoa mais feia do mundo, não importa a roupa, a maquiagem, o cabelo que você coloque, é nosso. Agora, quando você está se sentindo bonita, minha gente, você coloca qualquer coisa, você está lá plena, brilhando. E naquele dia eu não estava me sentindo à vontade. Só que aí, passa o tempo, tá bom, gente, já mostrei o bumbum aqui várias vezes, de biquíni. Vamos assim mesmo, né? Vamos terminar logo com isso. E aí foram as fotos que melhor saiu porque eu tava relaxada. Então, ou seja, me descobri uma pessoa que eu não era. E até hoje eu vejo a revista e falei, meu Deus, por que eu fiz? Mas foi legal, foi legal. Naquela época foi legal. Outro contexto. Depois eu conto no outro episódio por que eu fiz, tá, gente? Uma coisa pessoal. Vocês vão ter que assistir o próximo para saber o porquê que eu fiz. Vamos guardar essa fofoca. Mas foi sensacional, parabéns por tudo. E, galera, fiquem ligados, porque a gente sempre tem pessoas espetaculares aqui contando um pouco da história, falando um pouco de coisas diferentes, mas sempre num ambiente de esporte. Você gostou daqui, ó, pé na areia? Vamos bater uma bolinha ali? É esse tipo de pessoa que a gente gosta de trazer aqui. Já vamos bater uma bolinha, mas que se sintam assim à vontade. Eu sei que vocês também sentem essa energia de leveza, de conversa, de pé na areia aqui dentro de São Paulo, que isso faz falta. Então, muitíssimo obrigada, já sabe. O like, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando será a próxima entrevistada, né? As notificações são importantíssimas. E comentem aí o que vocês acharam, se vocês querem alguém aqui em especial. Ah, Milene, quero que traga a minha tia Olga. Vem a tia Olga sentar aqui, contar a sua história, porque esse programa é feito para nós, entre nós. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, Bi. Te aguardamos para jogar um futevôlei. Vamos para mais. Futevôlei, tá bom? Eu vou ter que aprender um pouquinho mais. Não tem problema, só de você querer. Mas eu te acompanho. Se eu jogar contigo, tá tudo certo. De dupla. Que moral. Obrigada, galera. Deus abençoe sempre. Até a semana que vem.